Boa noite, irmãos. Vocês estão alegres que estão na casa do Senhor? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Estamos juntos. É bom estarmos aqui na casa do Senhor e podermos nos apresentar diante da Santa Majestade dele. Então, no nome de Jesus, estamos aqui, queremos glorificar a Deus. Então, vamos abrir a palavra do Senhor, no início, já lendo a palavra de Deus, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. É assim que os irmãos puderem, vamos colocar em pé, vamos fazer a leitura deste versículo. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos citar juntos? 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Vamos orar? Pedindo as bênçãos do Senhor sobre tudo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, podermos nos apresentar diante do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, receba, Senhor, este culto. Agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, nos dando o privilégio de sermos filhos, ó Pai, depois de estarmos aqui na tua casa, podermos nos apresentar diante do Senhor através deste culto. Receba, Senhor, a nossa adoração. Reconhecemos que o Senhor é o único digno de louvor, por isso estamos aqui, na desejosa, Pai, de adorar o teu santo nome. Por favor, Deus, atenda as nossas petições, as nossas orações e nos ensina a tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, irmãos, vamos louvar o Senhor. O Richard, por favor, pode vir. Ele vai dirigir um momento de louvor. Faça o seu melhor. Glorifica a Deus. Deus é digno de toda adoração. Então, cante com entusiasmo. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma bênção poder louvar o Senhor, né? Amém. Vamos louvar com alegria. O primeiro número dessa noite é o número 214, eu acho que não digo. 214, que é de servos livres. Já está aberto. Já você diz, meu
Vamos orar pelo momento da oferta. Vou estar orando. Estamos abençoando. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter abençoado essa igreja, os irmãos que aqui estão. Também, Senhor, o Senhor tem feito com as crianças, a EBR que tivemos, as almas que foram salvas nesse local, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que essa bênção tem feito. Senhor, nos ajude, Senhor, nesse momento de devolução dos dízimos e ofertas. Senhor, esteja nos abençoando e tocando nossos corações para realmente conseguirmos fazer da forma que o Senhor deseja, nos pede, né, na sua santa vontade. Então, é tudo isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem chegar para mim. Vamos cantar o número 77, voz de melodia, os passos do justo. Aí eu vou ajudando os irmãos. Amém? Então vamos colocar de pé para nós cantarmos. O Senhor é o último compasso da última palavra. Nas noites ou dias maus a chegar, faz-me seguir perfeito brilhar. Espere,
Vamos para o último dessa noite, 219, voz de melodia. 219, Cristo me amou e me livrou.
Amém. Então vamos estudar a palavra do Senhor agora. Né? Então estamos estudando no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Aos Coríntios, né? Então na cidade de Corinto. Então essa questão de quem nasceu em tal lugar, né? Quem nasceu em Salvador é o quê? Soteropolitano. Né? E quem nasce no Espírito Santo é? Quem nasce no Rio de Janeiro? Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é quem nasce no Rio de Janeiro. Né? Na cidade é carioca. Agora no estado é fluminense. Né? Então, na cidade de Corinto, nós Coríntios. Né? Tá bom. Então, nós já chegamos no quarto ponto ali, as dificuldades que estavam na igreja. E até onde nós chegamos agora, explica as outras três ali, né? As outras duas, aliás, detalhes, né? A divisão que havia na igreja, a desordem na igreja, evidentemente trouxe dificuldades para a igreja. Então, o ponto B, né? Conselhos a. Perdão, vamos voltar. Aqui. Né? Ok. Agora, no ponto 4, as dificuldades da igreja. A letra A foi conselhos relativos ao casamento. Era uma dificuldade que estava na igreja. Né? Então tinha problemas no casamento e Paulo, inspirado por Deus, traz essas informações. Letra B, conselhos relativos às coisas sacrificadas aos ídolos. Né? Então nós já passamos esse primeiro subponto aí, os princípios. O ídolo não é nada. Né? Portanto, o que é sacrificado ao ídolo também não tem valor algum. Né? Então, comer ou não comer, né, isso não faz diferença a não ser por causa da consciência do irmão fraco. Até nós vamos olhar um pouquinho, né, agora no capítulo 10, ainda que nós estamos, né, entra um pouquinho sobre esse detalhe e traz um pouquinho mais de luz aí nessa questão, né, sobre o que é sacrificado aos ídolos. Né. Então, coloca a ilustração dos princípios, né, no capítulo 9,
né? Então, Paulo começa a falar sobre os direitos do apóstolo e entra nessa parte, né, com respeito ao sustento, mas ele diz, olha, nós não colocamos impedimento ao Evangelho, né? Nós tínhamos até direito disso, mas para não colocar impedimento, ou seja, para não dar, né, aos irmãos qualquer tipo de queixa, então nós deixamos isso, né, de lado. Ou seja, se porventura alguma pessoa lá ficasse, né, desconfortável com essa questão, Paulo disse, não colocamos impedimento para o Evangelho. Antes, trabalhamos, né, e ele até no versículo 27, ele dizendo, subjugo o meu corpo e reduz a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, fez o possível, irmãos, para que o Evangelho avançasse, né? Então, quando necessário, irmãos, quando necessário, né, se for deixar de comer alguma coisa para ajudar alguém na fé, deixe de comer. Mas não é errado comer, não tem problema. Se vai ajudar alguém, né, deixa aquilo de lado. Né? Se aquilo ali está prejudicando alguém, deixa isso para lá, né? Não tem necessidade disso. Né? Então, nós fazendo aquilo que é certo, em coisas que não vai nos afetar em nada, agora, olha, você ora muito, então isso me escandaliza. Então, vamos parar de orar? Daniel foi acusado disso, né? Ele ora, né? Ele parou de orar? Não. Né? A oração, ou seja, existe uma ordem maior que a ordem de Deus. A ela, né, nós submetemos apenas a Ele. Em outras coisas que Deus dá autorização, né, nós nos submetemos inclusive aos nossos governantes. Né? Então, leis que porventura venha nos prejudicar, né, prejudicar a fé, nós não obedecemos. Mas outras leis, né, que estão aí, eu poderia citar a questão da igreja legal, né, então tem que ir lá, um cartório, tem que fazer uma papelada toda vez, né, isso aí a gente se submete, não tem problema, né, isso é comum. É até interessante, irmãos, esse detalhe, né, morreu semana passada, né, esqueci o nome do pastor, né, mas foi um dos que desafiou, né, o governo quando mandaram fechar essa igreja. Ele falou, vai fechar aqui não, né? Ficou aberto, né? Não sei que a igreja foi multada várias vezes, né? Mas ele, né, isso aqui não vai fechar não, né? Mantiveram a igreja funcionando por todo o tempo da pandemia, né? Então foi um dos poucos, né, que alçou a voz e se manteve, né, nesse princípio, né? Então, não coloquemos impedimento ao Evangelho. Agora, no terceiro ali, irmãos, a advertência e a aplicação aos Coríntios, né, no capítulo 10, nós chegamos até o versículo 13. Isso. Então, irmãos, aqui só relembrando, né, Deus usa Paulo para contar um pouquinho, né, da história da nação de Israel, por tudo aquilo que eles tiveram, né, que passar ali, né, no deserto. E usa, irmãos, algumas figuras para mostrar o comportamento que eles tiveram lá no passado, tentando trazer aquele comportamento para o comportamento atual. Né? Eu estou preocupado com os pequenos, né? Porque eles têm que fazer anotações, não tem? Eles têm que fazer anotações, não tem? Aí eu vou pedir um desconto para a professora lá, né? Na mensagem de hoje, né? Depois eu volto aqui para eles anotarem, né? Porque só foi relembrado, né? A partir de agora que nós vamos dar sequência, né? Que está ali no treino, advertência e aplicação aos Coríntios. Então eu estava falando, o pessoal lá no deserto fizeram muitas coisas erradas. É citado fornicação, é citado a idolatria, murmuração. Como que o povo de Israel andou no deserto, né? Idolatria, murmurações, e aqui fornicação, né? E aí nós mencionamos aquele detalhe do versículo 8, né? Não forniquemos, como alguns deles fornicaram, caíram num dia 23 mil. Ou seja, de um dia, 23 mil pessoas. Lembrando que lá em números é 24 mil. Né? Não que esteja 24.000 ou 23.000,
né? Como eu mencionei a questão dos 12, dos 11, mas aqui está 23 até 24. Bom, aqui está num dia, né? Morreram 23. Lá fala, né, que daquele juízo morreram 24 mil. Né? Então, alguns morreram depois. Né? Então, irmãos, essas coisas, né, que eram figuras que estavam ali, né, para que eles pudessem entender o que Deus estava planejando para eles, até as serpentes, né, que aqui menciona também, que até para as serpentes morreram pessoas. Mas observe que Deus mandou levantar ali, né, uma cobra, né, a imagem de uma cobra, para que as pessoas olhassem para aquela imagem, né, e por aquela imagem fossem saradas, simbolizando Cristo. Né? Então, observe que tudo isso foi colocado no povo, mesmo assim, o que o povo fez? Né? Caía e andava longe. Então, versículo 12 e 13 termina assim: aquele, pois, que por estar em pior, não cai. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas tem a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes da tentação dará também o escape para que possais suportar. Então, fica para nós o entendimento. Deus coloca, irmãos, nas nossas vidas, né, escape para toda situação de tentação. Então, se você está tentado, diz, a carne é fraca, pastor. Né? A carne é fraca, então a tentação veio de cair. Não, aqui diz, não veio sobre vós tentação são humanos. Mas se é o Deus, a tentação dará também o escape, né? Ou seja, não somos tentados acima do que podemos. Então, né, a pessoa até usa o versículo errado, né? A carne é fraca. Quando Jesus disse isso, né, ele estava dizendo que ele estava morrendo ali. A carne estava sucumbindo, né? Fisicamente ele estava suando gotas de sangue. Né? Então a carne não aguenta. O espírito está pronto, mas a carne não aguenta. Né? Então não é nesse sentido de pecado, não, porque né, Jesus não estava falando nada sobre pecado. Ok? Então, podemos seguir aqui? Versículo 14, vamos lá. Né? Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vem de Israel, segundo a carne, os que comeram o sacrifício, não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Mas digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Oitaremos ao Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nunca busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comede tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguns dos infieles nos convidar e quiserem ir, comede tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser que o seu sacrifício foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo agrado a todos, e não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém, né? Uma leitura um pouco mais extensa. Então,
tinha que ter o 11, né? Mas só que depois a gente lê no início do culto nós lemos ele, né? E diz: depois, meus imitadores, como também de Cristo, né? Então, só chamando a atenção para um detalhe interessante. Versículo 25, irmãos, diz: comei de tudo quanto se vende um açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Né? Então, esse detalhe, quando Paulo está escrevendo aqui a respeito da idolatria também. Né? Então, como nós falamos, irmãos, a igreja que estava em Corinto estava num local muito difícil, porque vários deuses, várias filosofias, e lá tinha templos a ídolos, a deuses, né? Que na realidade é o culto aos demônios. Né? Vamos identificar isso aqui, irmãos: culto ao demônio e consciente, e culto aos demônios inconsciente. Muitas pessoas prestam culto aos demônios inconscientemente, sem saberem. Seus corações são sinceros, eles colocam ali a fé pensando que estão adorando a Deus mesmo, ao Criador de todas as coisas. Então, eles chegam muitas vezes, interessados em chegar na presença de Deus, em agradar a Deus, e às vezes começam até a se lembrar dos antepassados, e às vezes fazem alguns ídolos, e colocam aqueles ídolos, e na inocência, muitas vezes, irmãos, a pessoa presta um culto ali, aparentemente, a Deus, pensando que está agradando a Deus, na sua sinceridade, quando na realidade está fazendo algo contrário. Aí tem várias definições aí sobre esse detalhe de idolatria. E entra em umas explicações mais complexas, mas tem pessoas que já é o contrário. Fazem os seus cultos sabendo que estão cultuando a demônios e não a Deus. Aí tem esse outro lado, né? Então, nós que temos, irmãos, consciência, vamos usar essa palavra consciência, dá para identificar uma coisa da outra? Uma coisa da outra. É bem diferente, por exemplo, de nós chegarmos na casa de alguém e porventura ali foi lá para quermesse, sei lá, não, foi no, que nós estávamos fazendo no tempo da festa junina, foi lá e comprou algumas coisas e trouxe e oferece para nós. A pessoa nem sabe, para ela, não vai entender aquilo ali como sendo algo que foi sacrificado ou consagrado ao comigo. Não vai saber nada disso. Até porque, por exemplo, vai fazer lá a festa de São João. Quando tem a festa de São João, é a festa para ele. Então, a festa, São João, pensando, olha, o apóstolo São João, então, São Pedro, e aí, vamos fazer a festa, vamos fazer aqui uma festividade, e basicamente aquilo ali está sendo oferecido como oferta querida. Agora é diferente você chegar, por exemplo, como eu falei, na questão, você está andando na rua, aí você vê ali um trabalho, uma oferta, uma oferenda a demônios. Então, consegue identificar esse detalhe? Então vamos lá. Quando Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, a cidade de Corinto tinha vários templos e vendiam até mesmo carne daquilo que era sacrificado. Tinha lá. Então Paulo fala: comer tudo quando se vende no açougue, até por uma questão, por exemplo, da carne sufocada. Você vai chegar lá no açougue e perguntar: essa carne aqui foi, o animal foi sufocado? Foi. Como é que você vai saber disso? Para o judeu, o rabino tem que ir no açougue, tem que ir nas padarias, e ele assina um termo e fica colado lá. Para quando o judeu chegar naquele estabelecimento, em São Paulo, tem vários estabelecimentos assim, lá está assinado pelo rabino. Sabe que a carne que está vendida ali não provém de animais imundos, não foi sufocado, na padaria lá vai lá, tem, isso aqui não foi feito com fermento, não houve mistura de queijo, a faca que corta o queijo não corta a carne branca, a carne vermelha.
né? Então a pia que lava a louça da carne vermelha não é a mesma pia que lava os talheres de queijo, são separados, né? Então há uma série de regras que eles têm para isso. Mas Paulo está dizendo, né, por causa da consciência. Verso 27. Se algum dos infiéis nos convidar e quiser ir, comer de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar. Ou seja, você não vai chegar numa açougue e não vai perguntar. Não vai chegar na casa da pessoa e não vai perguntar. Por causa do que, irmãos? Consciência. Os dois versículos terminam por causa da consciência. Tenha consciência, isso aqui não é sacrificado aí por coisa nenhuma, isso aqui não. Consciência. Mas, veja o versículo 28. Se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comai por causa daquilo que vos advertiu e por causa da consciência. Olha, peraí, eu não tenho consciência, a pessoa advertiu, se eu comer, eu vou escandalizar ela. Mas isso foi sacrificado aos ídolos, viu? Então não vou comer. Por causa da consciência. Veja o versículo 29 agora. Né? Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Ou seja, a liberdade que nós temos pode ser julgada pelo outro. Então, por causa da consciência do outro, nós não fazemos. Né? Então, voltando aí, né, nos versículos anteriores aí, né? Então, o que foi sacrificado? Paulo começa dizendo assim, irmãos, na igreja, nós não temos a ceia do Senhor. Observe, nós não fazemos uma ceia aqui, todo mês, e nós não oramos sobre aquele alimento. Então, aquele alimento, né, está oferecido a nós, mas nós estamos lembrando de quem? De Jesus Cristo. Então veja o versículo 16. Porventura, caso de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, e como partimos na porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, nós não fazemos um ritual aqui envolvendo alimentos. Só que quando nós comemos, o que nós estamos dizendo com aquilo? Que nós todos somos um só. Um só. Porque nós participamos daquele alimento e nós nos tornamos um. Porque é esse simbolismo. Né? Então, o versículo 17 explica isso. Agora ele volta lá, ele não deu aquela introdução de Israel. Israel, né? Segundo a carne, né? Os que comeram o sacrifício não são porventura participantes do altar. Então, quando Israel andava longe de Deus, não levantava altares, e todos eles não comiam juntos, o que eles estavam dizendo? Nós somos participantes de um altar fora de Deus. Então nós somos um só, estamos unidos aqui. Estamos em conjunto, somos um só, fazemos parte do mesmo Deus, tá? Que o Deus entre aspas. Um ídolo, né? Para eles ali. Então, antes digo, versículo 20, né, que as coisas que os gentios sacrificam os demônios e não a Deus. E não quero que sejas participante com os demônios. Então, por quê, irmãos? Aqui o povo de Corinto estava indo lá no templo e sentando lá e comendo e tal, e vamos festejar, né? Festa. Então, aqui, irmãos, poderíamos usar um princípio, por exemplo, tá? Com respeito às festas que são feitas muitas vezes na cidade. Quer dizer, se nós vamos lá e nós sentamos, nós comemos, nós participamos, nós estamos participando todos nós, unidos com ele na mesma festa? É a mesma festa. Porque eu já tive problema com isso. Eu falei, pastor, o senhor já citou aí o negócio do rodeio? Não, eu tive um outro problema. Não é eu. Estávamos uma vez lá na Escoara, em Franca, né? Lembra não, né? Aí tinha um irmão na igreja, o irmão João Luiz. O João Luiz estava na igreja e a esposa, como é que é a esposa dele? Esqueci o nome da esposa. Ana? É verdade. Leandro. Ana.
trouxe na igreja que a irmã dela nos viu lá. Nos viu lá. Aí o irmão chegou e falou: Ana, minha cara foi escandalizada, porque falou: olha, se eu encontrar ela, peço-lhe perdão, mas aqui, eu estou pedindo perdão. Pede perdão a ela. Tá bom? Pede perdão a ela. Você não lembra, né? Essa não foi. Essa não tá. Mas foi algo que realmente trouxe escândalo à consciência. Por quê? Se estávamos lá, estávamos participando de tudo que estava ali. De tudo. Vai falar, pastor, não, mas ele foi lá durante o dia, né? Não, era à noite mesmo, né? Então tinha o show, tinha o parque, né? E para ir no parque você tem que passar e levantar no show, né? Para sair do parque tem que passar lá no show. Né? Não, eu lembro até quem estava cantando, Jota Quest. Graças a Deus que a Maria esquece. Ela disse coisas sem a graça de Deus, né? Então, essas coisas sem a graça de Deus, ela esquece. Mas é sério. Então trouxe escândalo ao outro, porque você estava fazendo participante daquilo, né? Então é sério, né, irmão? Eu sei que às vezes a gente nem pensa nessas coisas. Talvez nem seja tão errado para nós. Mas é sério. Minha vida, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vem aqui na ceia. Participa da ceia do Senhor. Somos um só em Cristo. Esse um só divide vai ser um só com o mundo. Né? Porque eles estão sacrificando aos demônios, mesmo que não saibam. Pastor, lá não tem sacrifício nenhum, não. Meu irmão, toda festa é um sacrifício. Por quê? Vira aí o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, é para a glória de quem? Do diabo. Não tem meio termo aí. Ou Deus será glorificado, ou o diabo será glorificado. Né? Nesse caso, não tem meio termo. Né? Nesse caso, não tem meio termo. Eu sempre digo que às vezes eu falo para ela, às vezes tem coisas que não tem certo e não tem errado. Né? E assim fala para mim, ou é certo ou é errado, né? Não tem outra coisa. Eu falo que tem coisas que às vezes é um jeito de você olhar, né? São ângulos diferentes de visão. Mas não que ambos estejam um errado ou outro errado. Às vezes os dois estão certos, só estão olhando de ângulos diferentes, né? É nesse sentido. Mas aqui, nossa, não tem como, né? Então, a palavra de Deus nos incentiva no versículo 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um quer do outro. Então, nós estamos considerando o outro. Tá? Versículo 23, que é bem conhecido, né? Todas as coisas lhe são lícitas. Estão pensando aí no que é sacrificado a ele, não é nada. Né? Então, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Neste caso, não convém. Então, quer dizer, eu tenho consciência que não é nada, mas não convém. Eu vou participar do que é sacrificado a ele, não convém. Não convém. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, tem coisa que não edifica. Então, para que vai fazer, né? Não há necessidade. Então, versículo 32, irmãos, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem ao grego, nem à igreja de Deus. Não escandalize nem judeu, nem grego, nem igreja. Porque, dependendo do lugar que nós chegamos, está escandalizando um ou outro. Então, quer dizer, procure não escandalizar ninguém por causa das suas atitudes, né? Então, se sacrificado ao irmão, o irmão está participando. Não participe. A própria igreja, né? Pode se escandalizar. Olha, o que está sendo feito? Pode se escandalizar. Então, vamos nos portar de igual modo Paulo citou no versículo 1, do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Né? Então, vamos imitar a Jesus Cristo, né? Que pôde deixar-nos o exemplo correto de como andar aqui na terra.
no terceiro ali, letra C, não, A, B, C, terceiro, conselho referente ao véu usado pelas mulheres nos cultos públicos. Tá? Então, se vocês quiserem anotar, esse ponto aí, né, é novo, né? Então, conselho referente ao véu usado por mulheres. Então, aqui no capítulo 11, até o versículo 16, irmãos, vai tratar o uso do véu na igreja. Tá? O uso do véu. Então, vamos ver aqui primeiro, razão teológica. Por que foi dito para usar-se o véu? Vamos lá, versículo 2 a 6. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora, profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora, profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapado. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa decente tosquear-se ou rapar-se, que ponha véu. Então, qual é a razão teológica para isso? Aqui está usando, irmãos, a cabeça como sendo aquilo que dá direção. A cabeça como sendo aquilo que decide para onde vai o corpo. Correto? Então vamos lá. Cristo é a cabeça da igreja. Quem é que define para o lado que a igreja tem que ir? Cristo. Porque ele é a cabeça. Então ele deixou sua palavra para que a igreja caminhasse naquele ponto. E ele nos dá a luz hoje para onde nós devemos ir como igreja. Então ele já deixou esses ensinamentos. Do mesmo modo, então, que fala que o homem tem por cabeça Cristo, então Cristo dirige o homem. Cristo diz para o homem onde precisa ir. Como é que o homem vai ficar sabendo? A palavra, né? Deus já ensinou na palavra quais são as condutas do homem. Então Cristo é a cabeça do homem. Se o homem faz o contrário, ele está com outra cabeça sobre ele. Entende isso? Então, tem a cabeça mandando para cá. Mas aí o corpo está indo para cá, então é outra cabeça que está mandando ir para o outro lado. Então, se o homem está orando, aqui usa a questão profetizando, aliás, né? Deixa eu ver aqui. O homem que ora, profetiza, tendo a cabeça descoberta. Ou seja, o homem que vem diante de Deus, orando, profetizando, sem a orientação de Cristo, está sendo guiado por outra cabeça. E não a cabeça de Cristo. Então, qualquer coisa que nós, porventura, vamos fazer na igreja, ou o homem vai fazer no seu lar, sem orientação da palavra, ele está sendo guiado por outra cabeça. Sua própria cabeça ou outra cabeça, que talvez é a cabeça do inimigo, né? Porque está fazendo o que é contrário a Cristo. Da mesma maneira, a mulher tem cabeça, que é o marido. Se a mulher está fazendo algo que o marido está determinando para um lado e a mulher está indo para o outro, ela está com a cabeça descoberta, porque tem outra cabeça nela. Não é a cabeça que o homem quer que seja. Entendeu? Então, quando usa essa questão de ter algo sobre a cabeça, é um sinal de que há alguém sobre mim. Inclusive, os judeus usam kippar, né? Kippah, né? Um pouquinho aqui na cabeça. Qual é o simbolismo daquilo? Que tem alguém sobre mim. O simbolismo de que há Deus sobre nós. Alguém que está sobre nós. Então nós estamos debaixo dessa autoridade. Portanto, irmãos, então, se o homem está desrespeitando a autoridade de Cristo, a cabeça está descoberta. Se a mulher está desrespeitando a autoridade do homem, está com a cabeça descoberta. E aí ele começa a colocar as razões teológicas, porque, de fato, irmãos, temos uma ordem de hierarquia. Deus, Pai, né? Cristo, e é difícil colocar assim, né? Mas Deus, Cristo, né? E o homem e a mulher, né? No caso, Deus e Cristo é a mesma pessoa, né?
Nós entendemos então que temos princípios de autoridade. Né? Então, essa parte está dizendo, versículo 6, então, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Então, estou vendo que as irmãs não estão de véu hoje aqui, né? Então, se não está de véu, né, tosquice também. Né? Se a mulher, né, não está com o marido que a cabeça, né, é como se estivesse com a cabeça rapada. Se não está com a cabeça coberta, né, como se estivesse com a cabeça rapada. Mas agora vamos lá para as razões bíblicas, versículo 7 a 12. Daqui a pouco a gente volta aqui, tá? Versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Versículo 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Mas o homem foi criado por Deus, né? E de repente Deus diz para ele o que? Uma ajudadora. Então aqui nós temos um princípio claro de autoridade. Tá? Então Deus criou primeiro quem? O homem. E depois fez a sua ajudadora. A responsabilidade e peso sempre é do homem. Né? Então não é fácil, né, ser homem. Honestamente é mais fácil ser mulher, porque a mulher só tem que se submeter. E parece ser uma coisa muito difícil, né? Se submeter. Né? Mas carregar o fardo diante de Deus, né, será muito mais pesado para o homem. Né? Então, homens, não nos esqueçamos, né, de tudo que fizermos será cobrado. E tudo que as nossas esposas fizerem também não será cobrado. Né? Essa questão. Então, a mulher, né, foi criada depois para ser ajudadora. Então, quando coloca aqui o versículo 7, que o homem ele é a imagem e glória de Deus. E a mulher é o quê? A glória do homem. Tá? Então, lembrando, Deus fez o homem, depois do homem fez a mulher. Né? Então, esse princípio aí é básico. Né? Até já vai estudando aquela questão sobre as convicções, né? Falando sobre o feminismo, né? Tocando nesses pontos que são bem claros nas Sagradas Escrituras. Depois, por causa do pecado, ainda vem a questão da sujeição, do teu desejo, será para teu marido, ele te dominará, enfim, né? Tem outros detalhes aí. Dizemos que o princípio, as razões bíblicas é por causa disso. O homem, a mulher proveio do homem. O homem, quem gerou a mulher? Interessante isso, né? Do homem veio a mulher. E o homem vem da onde? Vem da mulher. Então, tudo vem de Deus. Veja o versículo 12. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então, Deus quis assim. Deus quis assim. Então, essas são as razões bíblicas. Agora, razões físicas. Vamos lá, versículo 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberto? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para os homens ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então aqui temos as razões físicas. Homens devem ter cabelo comprido? Versículo 14 diz: ou não vos ensinar a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Então o homem não tem cabelo crescido. Não deve ter cabelo crescido. Jesus tinha cabelo grande, né? Nós vimos as fotos que eles tiraram de Jesus, né? Então as fotos que eles tiraram de Jesus de cabelo grande, né? Cabelo comprido, é tudo mentira.
tudo mentiroso, aquelas imagens, né? Inclusive, né, o santo sudário, né? Tudo mentira, né? Quer dizer, completamente errônea essa comparação. Né? Os homens, é honroso ter cabelo curto, mas as mulheres, mas ser a mulher, versículo 15, cabelo crescido é honroso. Cabelo crescido é honroso. Então, o cabelo na mulher, irmãos, é até um sinal, um símbolo de submissão. Interessante entendermos isso. O cabelo é um símbolo de submissão. Por quê? O versículo continua, versículo 15. Porque o cabelo me foi dado em lugar de véu. O cabelo foi dado em lugar de véu. Né? No passado, né, tínhamos uma pessoa na igreja, né, muitos anos atrás, né, uma moça, ela não gostava de cabelo longo, ela cortava o cabelo como a gente cortava. Como nós cortávamos os rapazes. Né? O cabelo dela era igualzinho nosso. Não, na igreja, não está convertido. Eu usei cabelo comprido também perdido. Né? Depois eu me converti aí. Né? Lá chegava o cabelo comprido, passou o Robert Smith, né? Eu cheguei com uma correntinha, eu já levei uma cura. Já. No dia da minha conversão, subi no altar que eu tinha me convertido, aceitei Jesus. Subi no altar. Na porta, Roberto. Isso aí, minha corrente é coisa de mulher. Só comecei a chorar. A gente está danando comigo, ele acabou de converter, era um pouquinho, né? Comecei a chorar, ele ficou meio sem graça, né? Ele chamou o Deus, não, aqui, né? Esse tipo de corrente, né? Nunca mais pus uma corrente na minha vida, nunca mais. Tirei ali, nunca mais pus uma corrente na minha vida. Né? Mas, razões físicas, irmãos. Então, a mulher ter o cabelo crescido leonoso, porque o cabelo foi lhe dado no lugar de véu. Então, quando eu falei que as irmãs tinham vindo de véu, a minha esposa pegou, falou, sim. Né? Aqui o meu véu. Né? Aqui o meu véu. Né? Então, agora tem igrejas, irmãos, que usam o véu e acabam ensinando, né, que tem que usar o véu. Então, para não deixar informação, né, para não passar e ficar sem informação, por que estava falando para usar o véu aqui? O versículo diz, versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Por que está falando para as irmãs usarem véu? E depois fala que o cabelo foi dado no lugar de véu. Vai entender, né? Muito bem, aqui as mulheres que serviam lá no templo, que vendiam carne ali, que era sacrificada aos ídolos, elas prestavam ali, eram prostitutas, elas se prestavam a adorar aos deuses que são demônios, né? Então elas ofereciam seus corpos ali, né? Para orgias dentro do templo. Existem, né, templos assim. Então elas rapavam suas cabeças, elas se tosqueavam, porque marinheiros, homens sujos, né, viajando muito tempo, né, no mar, né, e aí, para evitar, até por uma questão de saúde, né, é para se preservar um pouco mais nessa questão. Essas mulheres se convertiam a Cristo e vinham para a igreja. Paulo tinha, Deus tinha falado para Paulo acabar de ensinar o quê? A consciência. Uma consciência. Consciência do irmão. Agora imagina, aquela mulher estava ali na igreja. Ela ia se sentir muito bem, não ia? Lá no meio da igreja, as irmãs com cabelos longos, e elas tudo ali. Então, quer dizer, para não constranger ninguém, usa véu. Todo mundo usa véu. Todas as mulheres devem usar véu. Então, de repente, o pastor chegou lá e falou, irmãs, Paulo, no início do capítulo
11, né, versículo 2, ele diz assim: e louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então, Paulo está elogiando, você tem retido os preceitos que eu entreguei a vocês. Então, Paulo disse: olha, gente, aqui nós vamos ter pessoas que vão se converter, essas mulheres, né, então usa véu por causa da consciência delas. Então, evidentemente, quando essas mulheres estão andando na rua, elas serão identificadas por causa da falta de cabelo, não é? Mas se está com véu, tranquilo, né? Se está com véu, está protegido, né? Como se, igual imagina a burca, né? Está protegido. Vai saber se tem cabelo ou não tem cabelo? Então é uma maneira de preservar também essas irmãs. Então é claro, né? Não há essa questão, o véu é um simbolismo de submissão, assim como que para o judeu é um símbolo de submissão, e hoje, né, podemos entender que o cabelo é um símbolo de submissão para a mulher. Né? Aí, na semana que vem, Deus permitir, nós vamos falar sobre a letra D, como se referente à ceia do Senhor. E esse versículo aqui, né, pelo menos o 23 para frente, nós vemos todo mês, né? Mas a questão da ceia do Senhor, passando na semana que vem. Ok? Então vamos encerrar a oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, por podermos apresentar diante do Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas agora, dirige os nossos passos, que a vontade do Senhor se faça em nós. E por favor, Deus abençoe, que possamos ter a tua palavra e cumprir o teu querer nas nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui, pedimos a tua bênção, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, os avisos finais, né, nós estamos tendo lá em Delta a IBF, né, a Escola Bíblica de Férias, que começou hoje, né? As meninas foram lá? Foram, né? Então, só não abri as fotos, né, só que o pastor tinha postado algumas fotos, né, só olhei assim sem abrir, né? Então não dá para identificar muita coisa, mas vimos lá que já começou, né? Então amanhã e sexta, né, terão também este. E sábado, né? Amanhã, sexta e sábado terão também este evento. Então, ora para que Deus alcance crianças ali. No final de semana, né, temos nosso culto domingo de manhã e domingo à noite, né? Então, estejamos aqui. Os jovens estão se organizando aí. Eu acho que devem haver algumas informações aí, né? Então, não sei como que está o andar aí, mas, né, vamos ter uma programação especial para os jovens. Irmãos, vamos encerrar nosso culto e mais algum aviso que eu precisar? Parece que deu uma. Parece que deu uma turbinada na sexta lá, parece. Né? Quase que o Jorge fosse uma cesta sozinho. Né? Eu acho que do que está ali já é suficiente. Né? Eu acho que já está. Né? Se porventura uma hora esqueci, não queria trazer também, não traz. Né? Domingo, né? Se depois tiver lá depois também, ó, né? Ficou um restante de alguns irmãos que não tinha trazido. Dá para fazer também. Né? Ok, irmãos? Mais uma vez? Não? Então vamos encerrar a oração, vamos nos colocar em pé e encerrar. Uma oração voluntária, perdão, irmã, se tiver desejo, encerrando, por favor.
Amém. Né? Então, cumprimentos aos outros, somos despedidos